Fala pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre criptografia de chave público-privada, que comumente é chamada só de criptografia de chave pública. Como a gente estava falando antes, a gente tem um sério problema no algoritmo de chave simétrica, que é a chave ser roubada no primeiro passo. Se Alice e o Bob pudessem se encontrar pessoalmente para trocar as chaves, isso não seria um problema, porque não teria como alguém pegar essa chave no meio. Só que no contexto atual de como a criptografia se aplica, que é mais no contexto de redes de computadores, Alice e Bob provavelmente nunca vão se encontrar pessoalmente para ter essa possibilidade de trocar as chaves sem terem a possibilidade também da Trude roubar a chave no meio. Aí pensando nesse problema, dois criptologistas, o Diffie e o Hellman, criaram em 1976 um algoritmo seguro de troca de chaves. Esse algoritmo serviu de base para como foi criada a criptografia de chave pública e privada. Então, como que funciona, basicamente? O Bob vai criar um par de chaves, ela vai criar uma chave privada, que só ele vai conhecer, e uma chave pública, gerada a partir da chave privada, que ele vai disponibilizar para todo mundo que quiser se comunicar com ele. Então, qualquer um que tenha a chave pública do Bob pode criptografar uma mensagem e enviar para ele. E a única maneira de descriptografar a mensagem é usando a chave privada do Bob. Então a Alice, no nosso exemplo, consegue enviar uma mensagem para Bob sem que eles tenham que trocar chaves previamente. E só Bob consegue ler o que ela enviou. Como funcionaria, basicamente? A Alice, se ela quiser enviar a chave simétrica dela para conversar com o Bob depois utilizando o algoritmo de chave simétrica, ela pode pegar a chave pública de Bob, passar aqui no algoritmo de criptografia junto com a chave pública, a chave simétrica dela, enviar, e só o Bob que tem acesso à chave privada dele vai conseguir passar pelo algoritmo de decriptação aqui e obter a chave simétrica que a Alice mandou para ele. Se pararmos para pensar, até existe uma certa segurança nesse quesito de não precisar ter uma chave, haver uma troca de chaves para a comunicação. Mas isso cria outro problema também, que qualquer pessoa vai ter acesso a essa chave pública do Bob. E é possível que alguém, no caso a nossa Trude, tente fingir que é Alice e enviar uma mensagem para Bob dizendo que é ela. Basta que ela saiba a chave pública de Bob e qual algoritmo de criptografia que a Alice está utilizando, para que ela seja capaz de fingir que ela é Alice. E mais para frente a gente vai ver que, para contornar esse problema, a gente precisa de uma camada a mais que cria a assinatura digital, que aí sim a gente consegue dizer quem é a pessoa que está mandando a mensagem. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha como que funciona o algoritmo de chave pública e privada mais conhecida, que é o RSA. O RSA ele se baseia num conceito de aritmética de módulo, que na computação a gente usa bastante módulo para pegar o resto da divisão de um número por outro. E ele trabalha com isso, e além disso ele trabalha com exponenciação e números primos, que são o que garante a segurança dele. Apesar de ele ser bem seguro, o problema dele também é que o tempo de processamento dele é alto. Então por isso que antes a gente estava pensando em mandar uma chave simétrica por meio desse algoritmo de criptografia de chave pública, justamente para passar a chave simétrica e depois utilizar o algoritmo de chave simétrica, porque usar sempre o algoritmo de chave pública, no caso do RSA, ele é muito custoso. Então ele é usado de forma complementar com outros algoritmos de criptografia. Basicamente, como é que ele funciona? Vamos supor que Bob, seja quem vai gerar a chave pública e privada, ele vai começar escolhendo dois números primos, P e Q. Quanto maiores forem esses números primos, mais difícil será criar a criptografia, só que mais demorado será o processamento. Aí depois disso ele calcula um número N, que é P vezes Q, depois calcula um número Z, que é P menos 1 vezes Q menos 1, e depois disso ele escolhe um outro número E, que seja menor do que N, e esse E não pode ter fator comum nenhum com o Z. Ou seja, o único número que divide os dois ao mesmo tempo é o 1. E por conta disso, eles são chamados primos entre si, por conta dessa propriedade. E por último, ele vai ter que achar um número D, tal que esse número E vezes D menos 1 seja divisível exatamente por Z.
Ou seja, aqui é a aritmética do módulo. E vezes D, mod Z, tem que ser igual a 1. E fazendo toda essa salada de frutas antes, a gente gera o par de chaves públicas e privadas. E a chave pública de Bob, que ele vai disponibilizar para todo mundo, é o par de números NE, e a chave privada dele é o par de números ND. E só para a gente ver um exemplinho aqui, se a Alice quiser enviar uma mensagem M para Bob, M tem que ser menor do que N, a quantidade de bytes da mensagem tem que ser menor do que o número N que ele escolheu lá no início para funcionar. Para isso, a Alice vai calcular um valor C, que é a mensagem criptografada, que é a mensagem elevada ao E da chave pública, mod N da chave pública. Isso dá a mensagem C. E para Bob decifrar a mensagem, basta ele calcular C, que é a mensagem criptografada, elevado a D da chave privada dele, mod N. E magicamente isso sai a mensagem original. E essa que é a ideia do algoritmo RSA. Ele utiliza essas propriedades dessa aritmética para conseguir criptografar e descriptografar a mensagem por meio dessas operações matemáticas.